seja bem-vindo a mais um vídeo da série Identidade. E hoje o tema será pensamentos. Comece hoje a ajustar a sua mente. Hoje nós iremos falar sobre os nossos pensamentos, como a gente tem pensado sobre nós, como tem sido os teus pensamentos sobre você, sobre o seu futuro, sobre Deus na sua vida. É muito interessante o poder do pensamento. Se pararmos para reparar, a gente vê o quão potencial ele é. O que você pensa a seu respeito, ele conta muito sobre você, porque isso transparece para outras pessoas. O que você pensa a seu respeito pode mudar o teu futuro, pode te dar uma segurança. Hoje, o personagem que iremos falar é sobre Gideão. Juízes 6, do 12 ao 16. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "Você é corajoso e o Senhor está com você." Gideão respondeu: "Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Eles nos abandonou e nos entregou aos midianitas." Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: "Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estou mandando que você vá." Gideão respondeu: "Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família." Mas o Senhor disse: "Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem." Aqui nessa passagem nós vemos que o povo ele estava novamente cativo e dessa vez era dos midianitas. Independente das coisas que o Senhor fizesse, o povo voltava novamente a agir contra a vontade de Deus. Independente de tudo, o povo voltava para a idolatria, voltava a fazer coisas que são contra a vontade de Deus. No versículo 6, fala que os israelitas pediram socorro. E novamente o Senhor foi com sua bondade e sua misericórdia e chamou Gideão para libertar o povo. E aqui nós vemos no início, a confiança de Gideão era tão pouca em si mesmo, Sua confiança em Deus também era pouca, porque aqui ele falou como se o Senhor estivesse abandonado o povo que abandonou a Deus. Então aqui nós vemos um chamado. Gideão ele foi chamado para libertar um povo. Gideão ele foi chamado para liderar. E o pensamento dele era totalmente pequeno. É totalmente minúsculo a seu respeito. E hoje nós vemos o quanto isso pode fazer na nossa vida. Gideão, ele tinha alguns pensamentos a seu respeito e nós vamos aprender com Gideão a ser tratado. Então, vamos começar hoje a ajustar a nossa mente. O estudo ele nos traz 3 pontos para que possamos ajustar a nossa mente. E o primeiro ponto é: vença a autodepreciação. Vença a autodepreciação. No capítulo 6, do versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: "Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estou mandando que você vá." Gideão respondeu: "Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu
sou a pessoa menos importante da minha família. Gideão, ele tinha um pensamento de autodepreciação. Olha a resposta dele para quando o Senhor o chamou. Ele foi logo dizendo: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. Minha família é a menor entre a minha tribo. Então ele já tinha esse pensamento de pequenez. Ele já tinha esse pensamento de incapacidade. Por isso ele já foi confrontar o Senhor para com isso. Ele já foi falar com o Senhor que ele não era capaz. Quem sou eu? Eu digo porque eu também, quando eu recebi o meu chamado, quando eu ouço muitas coisas para Deus pedindo para mim fazer, a minha resposta é exatamente essa: Senhor, mas quem sou eu? Quantas vezes Deus pedia para mim gravar vídeos e falar sobre Ele, e a minha resposta era sempre essa: mas Deus, quem sou eu para falar? Quem sou eu para levar a Tua palavra? E muitas vezes assim nós agimos perante o Senhor, com esse pensamento de autodepreciação, esse pensamento de eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir. O Senhor, Ele chamou a mim, Ele chamou você. Se Ele chamou, Ele vai nos capacitar. O Senhor é quem capacita, é o Senhor quem chama, é o Senhor que faz com que tudo aconteça. Não somos nós, mas é Ele, assim como Ele fez com Gideão. Quando você se desvaloriza, você se deixa para baixo. O grande destruidor da nossa autoestima somos nós mesmos. Seu maior inimigo está bem aí, dentro de você. Você é o seu pior inimigo. Você é quem se limita. Você é quem pode te levantar ou te rebaixar. Enquanto isso, Deus sabia que Gideão era capaz de cumprir aquele propósito. Então, se Deus te chamou para algo, Ele sabe que você é capaz de cumprir aquele propósito. Deus, Ele te chamou para filho. Ele te chamou porque Ele sabia que você tinha capacidades de superar barreiras, superar desertos. Então, esse deserto vai passar. Tudo isso que a gente está passando vai passar. Tem um propósito na nossa vida e nós precisamos aprender com ele. Assim como Gideão pensava, né? Ele dizia assim: eu sou o menor da minha casa. Muitas vezes a gente chega a se pensar isso sim. Na própria faculdade, eu pensava que eu sou o menor da minha faculdade. Eu não tenho destaque. E ao mesmo tempo eu pensava: não, eu não vou conseguir. Tá muito difícil, tá muito pesado, não vou suportar. E quantas vezes na minha própria faculdade eu vi a mão do Senhor para comigo. Eu via Deus me capacitando, me fortalecendo para que eu possa chegar onde eu estou hoje. É muito bom ver a mão de Deus, mas é muito melhor ver você fraca, você se sentindo incapaz e as coisas acontecendo por meio da mão de Deus. Às vezes, como Gideão mesmo pensa, né? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para louvar? Quem sou eu para chamar Deus de Pai? Nós não somos nada. Nós só estamos aqui porque Deus, Ele tem misericórdia de mim e de você. Nós só estamos aqui porque Ele nos olhou com misericórdia e nos chamou para fazer algo maravilhoso. Você vence quando para de se destruir por não ser perfeito. Então você tem que aceitar que você é imperfeito. Mas em compensação, você tem que se amar por ser assim. Ditar defeitos é fácil, julgar é fácil. Mas nós temos que aceitar que nós somos falhos, que nós temos fraquezas, mas pelo contrário, não devemos buscar uma perfeição, porque quanto mais eu me questiono, quanto mais eu me julgo, mais eu vou estar me martirizando por dentro. Então,
Quando eu olho o Facebook, Instagram e eu vejo pessoas com fotos belíssimas e eu sou gordinha ou eu sou magra demais, quando, fulano tem um cabelo perfeito e o meu cabelo não é, eu digo porque eu passei muito tempo, desde quando eu nasci, que eu tinha cabelo cacheado, e nem sempre isso foi aceito. Não era de mim, eu não aceitava a minha aparência, não aceitava. E a partir do momento em que eu busquei em Deus me aceitar, eu tive uma visão de mim totalmente diferente. Eu comecei a me amar, eu comecei a me enxergar como Deus me enxerga, uma obra-prima. Você é obra-prima do Criador, do jeito que você é, mesmo com alguma imperfeição. Se aceite como você é. O segundo ponto é: vença a autopiedade. Juízes 6, 12 ao 13. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está em você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Uma tradução que diz assim que o anjo fala poderoso guerreiro. Eu acho que ele estava sozinho lá, mas ele olhava para um lado e para o outro procurando o poderoso guerreiro. Porque ele não se via como o poderoso guerreiro, mas o Senhor mandou um recado para ele e o chamou de poderoso guerreiro. Então ele, com autopiedade de si mesmo, foi lá e justificar. Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que foi que Deus nos abandonou? Poxa, quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente chega para Deus e diz: Senhor, como tu fez tantas coisas lá no Antigo Testamento, você faz milagre por fulana foi curada, mas comigo nada acontece. A gente vem com esse pensamento de autopiedade. Ai, Senhor, para mim nada, para fulano tudo. Ai, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Ai, Senhor, por que comigo é só luta? Irmãos, tudo acontece com um propósito. Nada na nossa vida é em vão. Tudo é uma lição. Então cabe a nós saber entender cada coisa. Aqui, como eu falei anteriormente, tudo isso estava acontecendo por desobediência do povo. Como você está com Deus? Como tem sido a tua vida com Deus? Você tem chegado para Deus com autopiedade? Como tem sido sua oração? Tem sido de mais gratidão? Ou tem sido de mais cobrança? Se a gente for chegar para Deus e perguntar: Senhor, eu quero o que é meu. Irmãos, desculpa eu te dizer, mas o que é nosso é o inferno. Eu sei que isso é pesado de se ouvir, mas o que é nosso é isso sim. Sabe por quê? Porque se não fosse Jesus ter morrido na cruz por mim e por você, esse seria o nosso futuro. Era para ir onde cada um de nós iria. Mas Jesus, Ele deu a vida por mim, por você, para que isso não mais sobrecaia sobre nós. Para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao céu, a Deus. Por isso, vença esse pensamento de autopiedade. Não aceite esse pensamento na sua vida. Quando focamos na autopiedade, não conseguimos enxergar as maravilhas que Deus faz. Então, quando nós focamos em autopiedade ao nosso respeito, nós não vemos o agir de Deus. Uma pessoa que muito murmura, ela raramente agradece. Podem observar, uma pessoa que muito murmura, ela raramente agradece. Que possamos ser mais gratos e que possamos murmurar menos, reclamar menos. Deus é bondade, Deus é misericórdia, é misericordioso muito para conosco. Somente confie nele, entregue para ele suas dores, mas também peça para que ele abra os seus olhos e que você possa enxergar o agir dele ao seu redor.
Então todos os dias Ele cuida de você, todos os dias Ele traz provisão para você. Por isso, não se esqueça, agradeça. Se você não consegue ver o agir dele na sua vida, peça para Ele, para abrir os seus olhos, que você possa ver as maravilhas dele na sua vida. Amém? E o terceiro ponto é, para começar hoje a ajustar a sua mente, vença pensamentos destrutivos. O texto é Juízes 7, 15 ao 18. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento Israel e disse: levante-se, o Senhor entregou o exército dos midianitas nas nossas mãos, nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada um homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que entraram cercando o acampamento, toquem as trombetas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Essa passagem aqui, ela relata a parte do momento em que Gideão foi lá na batalha, foi ser campeão, foi receber a vitória a qual Deus tinha chamado ele para ter. Então ele só alcançou isso quando ele venceu os pensamentos destrutivos, quando ele venceu aquilo que estava nele que o impedia de ir até a batalha. Foi fácil para Gideão chegar até aqui? Não foi. Até porque Gideão ele ainda não se sentia forte o suficiente. Ele fez prova de Deus. Gideão, ele ainda no momento praticamente de atacar, ele estava inseguro de atacar. Foi que o Senhor mandou ele ir lá e ele escutou um dos homens dos midianitas falando, né? Ele estava escondido e escutou um dos midianitas falando a respeito de um sonho que eles tiveram. E o cara do outro exército falou que o Senhor havia entregado eles ao exército a qual Gideão comandava. Então, ele só confiou realmente quando ele escutou isso. Então, o Senhor, ele quer tratar o seu íntimo, ele quer tratar o seu pensamento. Nosso pensamento, ele tem um poder muito grande sobre nós. Nós temos que saber vencer isso. E Gideão, ele só foi vencedor quando ele foi tratado por Deus. Primeiro ele foi chamado, depois ele reuniu todo o exército. Ele estava com uma quantidade de pessoa, mas aquela quantidade de pessoa não era a quantidade de pessoa a qual Deus queria. Então Deus fez uma limpa no exército. Ele tirou alguns homens, tirou novamente alguns homens. E quando chegou em 300 homens, Deus disse: pronto, você está capacitado para a batalha. Gideão não confiou que esses 300 homens iam vencer, mas o Senhor disse que era com ele que ele iria conseguir. Sabe o que isso nos traz? O Senhor, ele quer fazer uma limpeza na tua mente, para que você consiga a sua vitória, para que você consiga chegar aonde o Senhor quer. Ele precisa limpar os teus pensamentos. E isso não vai acontecer se você não deixar. Nós precisamos permitir que o Senhor haja na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração, para que tudo isso reflita nas nossas atitudes. O sucesso em cada aspecto da vida começa com o pensamento, e o fracasso também. É através do pensamento que você pode ser vitorioso, mas é através do pensamento que você pode ser um fracassado. O que você escolhe hoje está em tuas mãos. O fracasso, a vitória está em nossas mãos.
Hoje o Senhor te chama para fazer uma limpeza nos teus pensamentos. E o que você escolhe? Você aceita? Você quer que o Senhor faça essa limpeza nos teus pensamentos? Então, ore a Ele. Peça para o Senhor. Eu não sei o que tem afligido o teu coração, mas você sabe. Deus sabe o que tem afligido o teu coração. Entregue para Ele e peça para que Ele limpe os teus pensamentos e faça com que os teus pensamentos venham ser de filho amado, com que os teus pensamentos te levem a ter a atitude de uma pessoa temente a Deus. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Deixe o seu joinha, compartilhe para que essa palavra possa alcançar o máximo de pessoas possível.